Fala pessoal, Rodrigo Santana aqui e nesse vídeo vamos entender sobre conflitos que geralmente as pessoas odeiam. No vídeo anterior foi gerado um commit de merge de forma automática. Nesse caso aqui, o commit de merge vai ter que ser gerado manualmente por causa da existência de conflitos. Para entender isso melhor, vamos considerar essa situação que existe aqui uma branch 2 e uma branch 1 referenciando o mesmo commit. Nesse commit aqui, existe um arquivo A nesse estado, né, com essas duas linhas, A e B, e outros arquivos que pouco importam aqui. A branch atual é a branch 2, né? E aí, se eu fizer aqui um novo commit, a branch 2 passa a referenciar esse novo commit aqui, que foi a alteração do arquivo A, incluindo a terceira linha C, tá? Se eu retornar para a branch 1 novamente, lembrando, a branch 1 ficou parada aqui no tempo. O arquivo A na branch 1 ainda possui somente duas linhas, né? E eu poderia aqui, por exemplo, criar novamente na branch 1 uma terceira linha com o conteúdo D, né? Então eu estou em duas branches diferentes modificando o mesmo arquivo na mesma linha. Se eu tentar fazer aqui um merge aqui agora, vai acontecer conflito, né? Por quê? Porque o Git não vai saber determinar o que ele tem que gerar automaticamente. Ah, é a junção de D com C, ou D deve sobrescrever C, porque o C não faz mais sentido com D, ou o contrário, deveria prevalecer o C e matar o D. O Git não consegue determinar esse tipo de coisa. E aí exige uma ação humana, né, manual, para poder aqui intervir e dizer o que tem que ser, o que vai valer nessa situação. Eu poderia utilizar uma opção aqui de aceitar as alterações correntes, né? E as alterações correntes é o quê? Da branch corrente, que é a branch 1, então é prevalecer o D. Ou eu posso aceitar as alterações recebidas, né? Recebidas de quem? Da branch que eu estou tentando mesclar, que é a branch 2. Então, iria prevalecer a alteração aqui, que é o C. Ou eu posso simplesmente aceitar ambas as alterações, né? Então vai ficar o D e a C, né? Uma vez que eu decida isso, eu vou fazer manualmente aqui, né, um git add para preparar esse arquivo que está com um conflito, e aí eu gero o commit de merge manualmente. No terminal, vamos simular a ocorrência de um conflito. Para isso, vamos criar e alternar para uma nova branch que vai se chamar performance, né? Como essa branch não existe, eu estou utilizando aqui a opção "-c". Nessa nova branch, eu vou incluir uma nova linha no arquivo users.js que já existe, né? Então, vou adicionar esse conteúdo aqui, que é uma função add_cache, que é um elemento aqui para melhorar performance geralmente, né? Então, colocar aqui na última linha com maior, no arquivo que já existe, que é o users.js. Vou preparar, né, essa alteração do arquivo users.js e commitar com a mensagem add caching to user data to improve performance, né? Descrição do meu commit. Agora eu vou alternar novamente para branch master e vamos ver aqui como é que está o arquivo users.js. Ele ainda não possui essa função aqui de add cache. Por quê? Porque a branch master não tem esse commit aqui. Esse commit só está na branch de performance, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora na branch master? Eu vou adicionar uma outra quarta linha, né? Que vai ser aqui uma função de log. Lembrando, a branch de performance já adicionou uma quarta linha, né? E eu na branch master vou adicionar outra quarta linha com outro conteúdo. E vou preparar essa alteração aqui, né, que foi a função log, e commitar com a mensagem add log users, tá? Agora vamos comparar o histórico da branch master com o histórico da branch de performance. Aí a gente vai ver aqui que o último commit comum entre ambas essas branches é o commit de merge aqui. Depois, cada um evoluiu, né? Cada branch evoluiu com o seu próprio commit. Essa aqui que adicionou log na linha 4 do arquivo users.js e essa que adicionou cache também no arquivo users.js, né? Os dois na quarta linha.
Agora eu vou tentar fazer aqui um merge com a branch de performance e o que vai acontecer? Conflito aqui, né? Porque dois commits em ramos diferentes que divergiram estão mexendo na mesma linha do mesmo arquivo. Para resolver um conflito, você pode abrir o arquivo conflitado em um editor da sua preferência. Nesse caso, eu estou utilizando aqui o VS Code, ele já tem aquelas opções que eu mencionei, né? Eu posso aceitar as alterações correntes, né? Da branch corrente, que é a branch master, que adicionou uma função log. Então, se eu aceitar isso aqui, ele vai preservar somente essa alteração. Também posso aceitar as alterações da branch que eu estou mesclando, que é a branch performance, que adicionou a função cache. Então, se eu colocar aqui, ele vai deixar somente a função add cache, ou eu posso aceitar ambas as alterações, que é a que eu vou utilizar, né? São funções independentes e eu vou deixar as duas, é o que eu quero fazer. Mas, em contexto, né, no dia a dia, pode ser um pouquinho mais complicado do que isso, né? Porque a gente pode ter, num merge, vários conflitos em vários arquivos, né? E aí, às vezes, a gente nem é a mesma pessoa que trabalhou nas mesmas branches, né? Então, eu posso ter o João trabalhando na branch 1 e a Maria trabalhando na branch 2. Então, para resolver uma situação dessa, é muito comum, né, e é esperado que o João converse com a Maria, né? Ele entenda o que a Maria quis fazer nas linhas conflitadas para ter certeza que a mesclagem disso não gere nenhum outro efeito colateral, né? Então, exige esse esforço manual, né? Olhar conflito por conflito e tomar uma decisão. Por isso que é chato, né? E pode não ser tão simples, né? Às vezes você vai precisar, né, entender, por exemplo, João e Maria tentaram resolver o mesmo problema, mas cada um de uma forma. Aí, provavelmente, vai ficar, né, vai prevalecer quem deu a melhor, quem usou a melhor abordagem, né? Quem resolveu da melhor forma possível. E aí, você tem que chegar num consenso disso, né? Então, pode ser um processo meio chato e demorado, dependendo da quantidade de conflitos que tem para tratar. É muito comum, às vezes, as pessoas até antes, né, de começarem a trabalhar, elas já falam, não mexe no arquivo tal, que eu vou mexer muito lá, entendeu? Então, isso é uma estratégia usada para evitar que aconteçam esses conflitos e seja necessário esse trabalho mais operacional, né? Que aqui basicamente não agrega valor nenhum ao seu produto, né? É basicamente esforço manual que a gente sempre tenta evitar, né? Com o conflito resolvido, eu vou preparar o arquivo users.js que houve o conflito, né? E vou fazer o commit manualmente, né? Aqui eu poderia até colocar uma mensagem, mas eu vou só executar aqui git commit, que aí ele já vai abrir aqui o Notepad e colocar aqui para mim uma mensagem padrão que eu também vou usar. Eu não gosto de modificar esses commits de merge. Até nesse caso aqui, que teve conflito, ele já coloca aqui na mensagem o arquivo que conflitou, tá? Então eu vou deixar essa mensagem aqui padrão, e aí agora a gente vai verificar o histórico, né? E ver que existe aqui um commit de merge que foi gerado, né? Para combinar esse commit com esse commit que alteraram, né, as mesmas linhas, tá? A gente pode confirmar que esse último commit, né? O Git Show vai pegar as informações do último commit, estão aqui basicamente adicionando a função log e a função add cache que foi feito, né, individualmente em cada branch, né, e nesse commit de merge a gente mesclou.